Primeiro, Eliana, eu queria que você começasse falando por que falar de sexo ainda é um tabu para muitas mulheres, e especificamente também, né, especialmente as cristãs, né? Falar sobre sexo é um tabu porque é uma construção social equivocada de séculos, né? A gente não está falando de 5 anos de uma construção equivocada. Nós estamos falando de séculos, séculos e mais séculos, onde a gente vai passando nessas informações de pais para filhos que sexo é um assunto velado, que sexo é um assunto que deve ficar guardado, fechadinho em quatro paredes, né? E a gente tem que ter vergonha, e a gente tem que ter medo de falar sobre isso, porque isso não cabe a mulheres direitas, né? E assim, esse mito, né, da sexualidade, ele vai sendo passado de geração a geração. Então a gente precisa quebrar, né? Quebrar esse ciclo. E eu acho que esse ciclo, ele já foi quebrado, né? Em vários locais, mas ainda existe uma dificuldade no meio cristão, porque a gente tem medo, né? Na verdade, se a gente fosse imaginar assim, Eveline, uma linha, né? É como se o mundo ele tivesse em uma extremidade e nós cristãos estivéssemos na outra extremidade. Então, são duas extremidades que não são saudáveis para a sexualidade. Então, a gente precisa de um equilíbrio para tratar sobre o tema. Então, quando eu vou, enquanto mulher cristã, né, as que estão aqui, e começo a ouvir o mundo, eu corro um risco. Eu corro o risco de levar esse tema e banalizá-lo, levar de qualquer jeito, né? Lidar com ele de qualquer forma, e não foi assim que Deus fez. Mas quando eu, enquanto mulher cristã, eu vou para o outro extremo de não falar, de achar que tudo é errado, tudo é pecado, tudo é indevido, eu também erro. Né? Então, os extremos são perigosos, porque nós, enquanto criaturas que Deus fez, ele nos fez seres sexuais. Então, como é que eu não consigo lidar com a sexualidade que Deus me deu? Como é que eu não consigo lidar com a minha essência enquanto ser humano? Né? Porque foi Deus que me fez assim. Então, a gente precisa ter cuidado, né, ao falar sobre o tema. E a gente precisa quebrar esses tabus, quebrar essa dificuldade de falar sobre o assunto. Mas é falando, Eliane, de qualquer jeito, é vulgarizando, é levando só para o lado do sensual, do que o mundo leva? Não, né? A gente precisa levar o tema com cientificidade e com cuidado em relação aos nossos valores, né? E em relação aos nossos princípios. Então, não é falar de sexo de qualquer forma. Eu falo de sexo, né? E aí, mulher cristã que nos ouve, né? É ouvir sobre sexo a partir dos seus valores, a partir, né, dos seus princípios, né? E aí a gente pode quebrar, né, esses séculos e séculos de uma sexualidade que foi formada de uma forma indevida.